João capítulo 4, e enquanto você procura, eu quero louvar a Jesus Cristo por esta oportunidade. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez entre os irmãos, e mais feliz do que estar aqui, fico feliz em vê-los na mesma alegria de sempre. Os irmãos que encontraram o texto, fique de pé para a gente ler. Quero externar a minha gratidão pela vida de todos desse ministério, a DBV Madalena, por quem eu adquiri um carinho todo especial, pelo acolhimento que eu tive neste lugar. Quero louvar a Deus pela pessoa do pastor Cláudio, sua esposa, a pastora Valdira. A nossa amizade se estendeu além do altar, ela permaneceu depois do culto, e isso é bom. Eu louvo a Deus por isso, né? A gente está sempre conversando, sempre se comunicando, e é como eu sempre digo, eu não faço agendas, eu faço amizades. Então, eu fiz uma amizade aqui com este povo, e eu louvo a Deus por ter recebido essa oportunidade de voltar aqui, em um momento tão seletivo, essa conferência Adorar, assistir a mensagem de ontem, foi poderosa, né? E creio que Deus, por sua misericórdia, também tem uma palavra hoje para o coração dos irmãos aqui presentes. Pastor Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando o Senhor e lhe mantenha sempre alegre, feliz e conserve a sua sabedoria. E isso se estende sobre a vida da sua esposa. Louvar a Deus pela vida do Miqueias, de todos os amigos que eu tenho aqui no altar, o Mateus, ao Natan, pastor Ricardo, todos os homens de Deus que estão aqui. É um privilégio estar mais uma vez com vocês. Dá um pouquinho dessa unção aí, Biná Marques, né? Que bênção, viu? Glória a Deus. Terminar o culto aqui, eu vou te dar um pix. Bênção de Deus, muito forte, viu, irmãos? Uma graça terrível. Deus continue conservando a vida do seu servo. Tem gente que canta, né, irmão? E tem gente que louva, né? É diferente. Tem gente que fala a letra, tem gente que bota a alma nela. Então, a gente sabe, eu sempre digo isso, eu não sei o que é unção, mas eu sei quem tem e quem não tem, né? A gente sabe quem tem unção, né, irmão? Quando abre a boca, a gente sente, o Espírito se conecta, a glória de Deus desce. Ao término do culto, amigos, eu trouxe ali o meu material lá fora, tá bom? Trouxe Bíblias, cintos e gravatas. Trouxe alguns livros também. Quem tiver com a sua Bíblia e com a capa caindo, é hora de trocar. Deus me enviou aqui para renovar a sua Bíblia. Amém? Deus seja louvado. Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, a irmã Vaniele, e para os meus filhos, Thaís, Nicole e Azael, que estão nos assistindo agora, lá da minha casa. Em breve, eu os trarei aqui para adorar conosco. Amém? João, capítulo de número 4... Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Quem encontrou o texto, diga amém. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é a esses que o Pai procura para adorá-lo. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito, em espírito, em espírito. Glória a Deus, dê a maior glória que você puder. Meu Deus, é forte. Sente adorando a Jesus Cristo. Meus irmãos, olhe para mim. O texto que nós acabamos de ler torna-se o tema principal sobre a adoração, porque nós temos aqui aquele que é adorado
falando sobre o tema. E é interessante nós ouvirmos da boca do próprio Jesus que a adoração, ela deve ser em espírito. Vale a pena dizer aos irmãos que nós somos seres tricótomos. Nós somos formados por um corpo, por uma alma e por um espírito. Jesus se utiliza da expressão importa para deixar bem claro no texto o quão importante é que aqueles que adoram a Deus, adorem a Ele em espírito. A alma, ela é a parte imaterial e individual do ser humano, que define a identidade, as emoções, os pensamentos, as vontades de cada pessoa. Os filhos de Coré, no Salmo 42, versos 5 e 11, eles dizem: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Os filhos de Coré, no espírito, corrigem a sua alma, exigindo que ela se aquietasse dentro deles. Isso nos mostra que quando o crente está em espírito, ele não se deixa levar pelas emoções e pelas ansiedades da alma. A alma, ela é o centro emotivo do homem. É por onde ele chora, é por onde ele se alegra, é por onde ele sente os seus desejos, as suas ansiedades e também os seus medos. E é por esta razão que a adoração não deve vir das emoções, a adoração deve vir do espírito. E é por isso que a alma não pode prestar uma verdadeira adoração a Deus. Por quê? Porque ela é indisciplinada e não sabe esperar. Por causa disso, em Levítico capítulo 23, versículo 32, Deus ordena o jejum e o nomeia de afligir a alma. Perceba que os israelitas, para se aproximarem de Deus e poder verem o seu agir, deveriam afligir as suas almas com jejum, porque Deus não busca uma adoração emocionada e apenas contente. Ele busca uma adoração em espírito e verdadeira. A alma só adora a Deus quando tudo lhe vai bem, mas quando os seus benefícios são cortados, ela tende a desequilibrar-se na presença do seu Deus. A alma não consegue prestar um culto a Deus sem desejos, sem vontades particulares. Ela é interesseira, ela é indisciplinada, ela é ansiosa, ela não consegue aquietar-se quando escuta a voz de Deus. Já o corpo é a carne, e a carne, ela é incapaz de entregar uma adoração verdadeira, pois tende a relaxar quando as bênçãos lhe são entregues. A carne é a parte exposta do homem, que está sujeita ao pecado. A carne cansa, a carne se fadiga, a carne desfalece, e é por esta razão que em Mateus 26, versículo 40, a carne dos discípulos fora vencido pelo sono. E aí, no versículo 41 de Mateus 26, Jesus lança uma palavra que até os nossos dias está martelando em nossa cabeça. Ele disse: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por esta razão, Deus, quando ia se manifestar a alguém em sonhos, em visões e revelações, Deus usava este homem e o conduzia em espírito. Em Ezequiel 37, versículo 1, o profeta diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Escute isso: a carne de Ezequiel temeria a visão do vale, a alma de Ezequiel emocionaria-se com a visão do vale, mas o espírito de Ezequiel discerniria a visão do vale. Deus não usa profetas carnais, Deus não usa profetas emocionados, Deus usa profetas espirituais, porque a adoração a Deus
Deus deve vir de alguém espiritual por 5 razões. Primeira, 1 Coríntios 2:15, o homem espiritual é capaz de discernir as coisas de Deus, por isso adora a Deus com verdade. Segundo, Mateus 26:41, o homem espiritual está sempre pronto e não é vencido pela sua carne. Terceiro, 1 Reis 14, versos 4 a 6, o profeta Aías desvendando as maracutaias da mulher de Jeroboão, e aqui nos mostra que o homem espiritual não se ilude com máscaras, não se ilude com hipocrisias, não pode ser enganado. Ele sabe quem é quem. Por quê? Porque o próprio Deus o revela. Quarto, 1 Reis capítulo 5, versos 25 a 26, o homem espiritual não é enganado pela mentira. Ele sabe quem mente, ele sabe quem fala a verdade. Quando Geazi disse: eu não fui a lugar nenhum, meu senhor, ele disse: por acaso não estava com você em espírito? Eu vi quando você correu atrás de Naamã. Quinta razão, 1 Coríntios 2:16, Paulo disse: nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo, ele pensa como o seu Senhor pensa, e é por isso, queridos, que a adoração deve vir do Espírito, pois ela está pronto, pois ele está preparado. Esta conexão direta vem do Espírito. O Espírito do homem está constantemente conectado com o Espírito de Deus. O Espírito é uma espécie de filtro. O Espírito não aceita a sujeira que vem da carne, e muito menos os anseios e desequilíbrios que vêm da alma. Ele filtra tudo e leva tudo a Deus purificado. Permite que a adoração chegue a Deus limpa, que a adoração chegue a Deus sem fragmentos, que a adoração chegue a Deus sem impurezas. E se já tem alguém no Espírito aqui comigo, levante uma de suas mãos e dê um glória para Deus, porque Deus está dizendo: hoje eu não vim aqui buscar as tuas emoções, hoje eu não vim aqui buscar os teus desequilíbrios, hoje eu vim aqui buscar a tua adoração. Então jogue a sua mão para cima, só os adoradores. Aleluia. No versículo de número 20, a mulher questiona aqui a Cristo sobre o verdadeiro lugar em que se deveria adorar. A expressão usada por ela, os nossos pais, refere-se a Jeroboão, queridos, porque esta mulher, ela é resultado de uma divisão, aleluia, ela é resultado de uma divisão entre irmãos, ela é o resultado de uma religião dividida, ela é resultado de um Deus que não pode se dividir, mas os homens o dividem, ela é resultado dos dogmas humanos, das liturgias carnais. Esta mulher é resultado de 1 Reis capítulo 12, quando Roboão recusou-se a rebaixar os impostos, e então Israel, que era 12 unidos, está lá no Salmo 133, quando Davi contemplou todas as tribos unidas na mesma mesa, comendo e cantando hinos a Deus, ele disse: René Matov Omanain Shevet Ahim Gamiarra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos se sentem na mesma mesa. Mas aí o homem fez questão de quebrar essa unidade, dividiu as tribos, 10 para um lado, 2 para o outro, e ela está inserida nessas 10 que se rebelaram. O problema desta mulher, querido, é que a adoração dela não está ligada ao conhecimento que ela tem de Deus. A adoração desta mulher vem das liturgias. O grande problema aqui, pastor Cláudio, é que ela aprendeu a adorar, e a adoração não se aprende, a adoração não deve ser ensinada, porque a adoração, ela não sai de livros, não sai de apostilas. A adoração é a reação espontânea do reconhecimento gerado quando alguém descobre quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer. Se eu sou grato, eu adoro. Eu não preciso sentar numa sala de teologia para aprender a adorar, eu não preciso fazer faculdade para aprender a adorar. Quem sabe ler, adora. Quem não sabe, adora do mesmo jeito. A adoração é a gratidão que emana do coração e não da carne. Então, se tem corações gratos nessa noite aqui, você já tem razões para adorar a Deus. Só você e Deus
Deus sabe o quanto você teve que viver para poder estar levantando as mãos hoje aqui. Você teve 1001 razões para nem sequer vir ao culto hoje, ou nem ser mais crente, mas você decidiu adorar, você decidiu perseverar, você decidiu permanecer. O que ela estava prestes a aprender sobre a adoração a Deus é que o adorador não limita-se ao lugar. Se aqui não tem crentes limitados ao lugar, por favor, diga alguma coisa que Deus gosta de ouvir. No Salmo 137, versículo de número 3, é isso que nós vemos Deus fazer com Israel. Deus leva Israel para o cativeiro babilônico, leva-os até a beirada do rio Quebar, e faz os caldeus pedirem aos judeus que cantassem um hino de adoração a Deus. Isso era quase impossível, porque para eles Deus só deveria ser adorado em terra santa. Mas como vamos cantar um hino ao nosso Deus numa terra estranha? Era exatamente isso que Deus queria, que Israel adorasse além dos muros, que Israel adorasse além das quatro paredes. O verdadeiro adorador não está limitado a espaços e a lugares. Onde Deus se manifestar, ali ele adora a Deus, ali ele louva a Deus. No Salmo 84, os filhos de Coré diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos. Só existe um tabernáculo, sim ou não? Mas ele dizia: quão amáveis são os teus. Os filhos de Coré não poupavam elogios e nem linhas em suas folhas para apresentar a Deus o quão envolvidos eles estavam com este lugar de adoração. Porque para eles, onde Deus se manifestava, um tabernáculo se estendia. Se Deus se manifesta na sala da minha casa, a sala da minha casa é um tabernáculo. Se Deus se manifestar no quarto da minha casa, o quarto da minha casa é um tabernáculo. Se Deus se manifesta na rua, a rua é um tabernáculo. Se eu estou na fila da Caixa Econômica e lá Deus se manifesta, a fila da Caixa Econômica passa a ser um tabernáculo. Eles estão dizendo: a adoração a Deus está passando das paredes, passando dos tetos, alcançando os limites das fronteiras, alcançando adoradores em todas as partes, em todos os lugares. Onde tem um coração grato, que sabe quem Deus é e o que Deus faz, ali um tabernáculo se estende e um adorador nasce. Aleluia. Jesus, queridos, fez Israel romper as barreiras e louvar a Deus além dos muros. Jesus, então, meu amigo Gugu, revela para esta mulher, bem como a todos nós que estamos aqui, que o verdadeiro adorador, ele tem duas características que fazem Deus o encontrar na sua procura. Pergunte para mim quais são. Ele adora em espírito. Segundo, ele adora em verdade. Em espírito, porque o verdadeiro adorador, ele é capaz de discernir aquilo que ele adora. Ele é capaz de discernir a quem está adorando. Ele sabe o que vem de Deus e sabe o que é de Deus. O verdadeiro adorador, ele não se confunde na sua adoração. Essa mulher não possuía discernimento, não adorava em espírito. E é por isso que no verso 22, Jesus diz para ela: vocês adoram o que não sabem. Vocês estão adorando alguém pensando que estão adorando a mim. Você está na frente de um bezerro dizendo glória a Deus. Vocês estão no alto de um monte com um altar erguido, um bezerro em cima dele dizendo louvado seja Deus. Vocês adoram o que não sabem. Em verdade, porque aquele que adora a Deus deve andar na verdade, viver em verdade, praticar a verdade. Por isso, todas as vezes que Jesus ia falar alguma coisa, ele usava a seguinte expressão:
em verdade vos digo. Para mostrar, não é na verdade, não é com verdade, é em verdade. Em verdade. Em verdade vos digo, para mostrar o quão envolvido ele estava com a verdade, porque ele é a própria verdade, segundo o que está escrito em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e você diz glória a Deus por isso. Quando Jesus disse a ela que a adoração deve ser em espírito, ele disse que o adorador deve discernir enquanto adora, ter discernimento para não adorar a outros deuses, pensando que está adorando ao Deus verdadeiro. Já quando ele fala que a adoração deve ser em espírito, em verdade, ele diz que o adorador deve entender que ele precisa praticar a verdade muito além de falá-la. Em Atos capítulo 16, dos versículos 16 e 17, uma donzela falava a verdade acerca de Paulo e de Silas. Aí vai dois homens de Deus que anunciam o reino de Deus, mas Paulo, olhando para ela, a repreendeu e o espírito dela saiu. Ela não falava mentiras, mas vivia nela. O problema é que Deus não aceita a verdade saindo da boca de quem vive na mentira. A jovem vivia no engano e tentava falar a verdade, por isso foi repreendida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, a viúva disse ao profeta Elias: tenho por certo agora que a palavra de Deus vinda da sua boca, ela é verdadeira. Entenda, irmão, o que o texto está nos dizendo é que não basta apenas falar a verdade, pastora Valdira, é preciso vivê-la. Jesus confrontou sem carinho aquela mulher e também nos confronta hoje aqui em Madalena, pois nós vivemos em uma geração que ama falar a verdade, mas também não larga a mentira. Vivemos em uma geração que ama corrigir os outros, mas não tem olho para ver os seus próprios pecados. Temos a síndrome de Eli, que vemos pecado em Ana enquanto ora, mas não vemos os pecados dos que estão dentro. Olhamos para o pecado de fora e esquecemos o pecado de dentro. Tem gente que tem o olho para ver o pecado de todo mundo, só não tem olho bom para ver o pecado dos seus. Essa mulher foi confrontada a tomar duas atitudes na sua vida. Ela foi confrontada a adorar a Deus em espírito e a adorar a Deus em verdade. Olha só, em espírito, porque agora ela precisa entender que toda adoração que ela for fazer precisa ser com discernimento. Por isso ele falou: você está adorando o que não sabe. E a partir de agora você precisa adorar sabendo quem você adora. Irmão, é diferente quando alguém adora sabendo quem está adorando. Me permita abrir um parêntese. Eu estava na igreja, numa igreja, e aí o pregador estava falando sobre Senaqueribe. E aí ele começou a dizer as palavras de Senaqueribe contra o povo. Quem é vocês? Quem é o Deus de vocês? E o povo: glória a Deus, glória a Deus. Era Senaqueribe quem estava falando, e o povo: glória a Deus. Já viu alguém dizer assim: meu filho morreu, e o povo: glória a Deus. Isso é automatismo religioso, de gente que acha que a todo final de frase é preciso dar um glória. Não, o glória deve emanar da sua vida quando você entende a palavra, quem está falando, e passou pelo filtro espiritual e viu: é de Deus, vem de Deus, tem Deus. Então quando eu vejo Deus no que está sendo dito, o meu glória sai. Então a partir de agora você precisa abandonar os bezerros e adorar o Deus verdadeiro. Aí vem a parte mais dura e eu caminho. Adorar em verdade, Miquel. A vida dela era uma completa mentira. Jesus disse a ela: põe sua vida em ordem, chama seu marido aqui. Percebe, irmão? Ela está dizendo assim: onde é o lugar certo de adorar? Nossos pais dizem que adora aqui, mas vocês dizem que adora lá. Ela é uma pessoa que não falta culto, percebeu? Ela sabe onde é o lugar que ela adora, percebeu? Ela é alguém que leva sacrifício, que leva oferta.
que leva o seu dízimo, leva as suas ofertas a Deus, ela sabe onde é o Monte Gerizim, ela sabe onde é que está o bezerro, ela sabe, pensa estar adorando a Deus. Aí Jesus diz a ela: vamos mudar esse negócio agora, já que tu aprendeu que a adoração deve ser em espírito, agora eu vou te ensinar que a adoração deve ser em verdade. Chama o teu marido aqui para mim te dizer uma coisa. Aí ela pulou: eu não tenho marido não. Dissertes bem, porque tiveste 5 e o que tu tem agora é emprestado. É alugado por você. É tempo de falar a verdade agora. Jesus disse a ela: isso dissestes com verdade. Olha, você está começando a entrar na adoração verdadeira. O negócio já começou a limpar, está percebendo? Jesus está confrontando a samaritana a deixar a sua vida de ilusões amorosas e começar a relacionar-se com Deus antes de relacionar-se com homens. Irmão, quem tem relacionamento com Deus casa certo, namora certo, acerta na mulher, acerta no marido. Quem tem relacionamento com Deus não erra na vida amorosa. Quem se envolve primeiro com Deus antes de envolver-se com a carne, acerta. Jesus nos ensina nesse texto que a adoração está além de um altar erguido, está além de uma liturgia cultural, está além de gritos e de pulos. A adoração é a essência que Deus extrai do homem. Por exemplo, a azeitona é o adorador, o azeite é a adoração, a laranja é o adorador, o seu suco é a adoração. Perceba que todas essas frutas, todos estes frutos, para extrair deles o seu líquido, precisam ser esmagados, precisam ser moídos. Ou você consegue tirar suco da laranja sem esmagá-la, ou você consegue tirar o azeite da azeitona sem moê-la. É Deus dizendo: esse processo pelo qual eu permiti você passar, ou você está passando, é para extrair de você o seu melhor. Não foi você que disse: ache em mim um verdadeiro adorador, pois eu estou achando. Não foi você que disse: sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu estou sondando, estou colocando uma sonda no teu nariz, está doendo, mas eu estou sondando você, estou conhecendo você, estou me aproximando de você. E eu te garanto, depois desse processo, você vai saber o que é adorar em espírito e em verdade. É a mão levantada e a lágrima pingando no olho, é a mão levantada e o braço arrepiado, é a mão levantada e falando em línguas estranhas, é a mão levantada e o céu aberto. Só quem está entendendo o que está saindo aqui, levante uma de suas mãos, por favor, e diga: eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração vem do fundo, Mateus, não vem do raso. Tem gente que só adora a Deus em superfícies rasas, mas tem outros que já entenderam que Deus se busca no fundo. Em Lucas capítulo 5, verso 3, ele disse a Simão: empurra o teu barco para onde as águas são mais profundas. Jonas capítulo 2, versos 1 a 3, ele levou Jonas para o fundo do mar, no ventre de um peixe, para ter um particular com Jonas lá, e fazer Jonas voltar a orar. Efésios 3, verso 8, para que possais conhecer. A palavra conhecer no hebraico é Radaad. Radaad é a mesma expressão que se usava com marido e mulher. E conheceu Eucana a Ana. A expressão é unir, é fundir. Quando Oséias diz assim no capítulo 6, versículo 20, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele está dizendo: é tempo de se unir com Deus, é tempo de se conectar com Deus, é tempo de ser um com Deus. Não é tempo de ficar conhecendo Deus só pela boca dos outros, mas é tempo de conhecer a Deus através das próprias experiências. Pegue isso, levante a sua mão direita. Deus não quer ser conhecido por você apenas pela boca dos outros. Deus quer ser conhecido por você por experiências particulares. Então suporte o que Deus lhe propôs, porque através dessa porta de sofrimento, Deus vai se revelar a você. Cadê você que acredita nisso? Cadê você que acredita nisso?
Aleluia. Irmão, quem experimentou o amor de Deus é capaz de adorá-lo em espírito e em verdade. Só quem já experimentou o amor de Deus consegue extrair uma adoração verdadeira. Eu não estou falando de gente que fala de prova sem nunca ter sido provado. Eu não falo de gente que fala de luta sem nunca ter enfrentado uma. Eu não falo de gente que prega sobre enfermidade sem nunca ter enfrentado uma. Eu não falo de gente que fala sobre família sem ter uma. Eu não estou falando de gente que fala de dificuldade sem nunca ter enfrentado uma dificuldade. Eu estou falando de gente que antes de Deus entregar a mensagem, Deus entregou uma prova. Gente que foi provado primeiro para depois pregar. Jeremias foi levado à olaria, aprender como o vaso é feito, o que acontece quando ele quebra. Ele entendeu que na olaria de Deus não tem lixeira, que quando o vaso quebra, Deus não joga fora, Deus restaura, Deus renova, Deus refaz, faz um outro vaso segundo o que lhe apraz. É por isso que quando alguém olha para você hoje e diz, parece outra pessoa, é porque ele me fez outro vaso segundo a sua vontade. Antes de Osés pregar sobre adultério, Osés foi levado a um prostíbulo, casou com uma prostituta, foi traído por ela, teve 2 filhos que não era dele, aceitou ela de volta depois dela ter ido embora, e ainda não teve a capacidade nem sequer de corrigi-la, porque Deus disse, aceita de volta e não passa no rosto o que ela fez. Antes de Jonas entender o amor de Deus por Nínive, Jonas teve que sentir pena de uma planta. Antes de Ezequiel pregar que Deus perdeu a sua mulher, Ezequiel teve que ver Deus matar a sua na virada da tarde. Então reconheça isso, toda a experiência que Deus está te entregando é para que a sua mensagem saia com poder, é para que a sua mensagem saia com experiência. Você não é só mais um, você é alguém que antes de Deus usar, Deus vai experimentar primeiro. Só quem está sendo experimentado por Deus aqui, só quem está sendo provado por Deus aqui, Deus está dizendo, primeiro eu provo você e depois você me prova. Primeiro eu provo você e depois eu deixo você me provar. Aguenta o choro, aguenta as lágrimas, aguenta as perseguições, aguenta a alma dolorida, porque amanhã quando eu te colocar no altar, tu vai saber o sabor que tem ser usado por mim. Isso aqui merecia um glória, mas tá bom. Dá uma olhadinha no rosto desse irmão que está do teu lado e vê se ele tem cara de quem foi moído. Vê se ele tem cara de quem sabe o que é ser provado. Dá uma olhadinha para ele aí, olha para ele e vê se ele tem cara de quem já enfrentou o silêncio de Deus. Quem já orou e pensou que estava falando sozinho. Quem já gritou de braços abertos no monte, Deus, fale comigo, e Deus não falou nada. Já pediu, usa ele, se tu é com ele, usa ele para mim. Entrava e saía culto e Deus não dizia nada. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos ou 13 anos como Abraão. E quando Deus falou, ele disse só contigo. A gente tem que entender que Abraão viveu anos ao lado do Senhor e só ouviu ele 5 vezes. A gente precisa compreender que Deus não fala muito, mas trabalha muito. Deus não fala muito, mas age muito. Deus pode não estar falando nada, porque o Salmo 121 diz que Ele é a sombra à tua direita. A sombra não se impõe, a sombra não diz para onde você tem que ir, a sombra não te abandona, nem quando você vai pelo lugar errado. A sombra não deixa você, nem quando você se ausenta da luz. Ela está lá, calada, silenciosa, fiel, mas está ao teu lado, porque amor não se prova com barulho, amor se prova com presença. E Deus está dizendo para alguém que vai levantar a mão aqui hoje: eu estou contigo direto, eu não te deixo, eu não te solto, eu não te abandono, eu não te largo, eu acompanho a tua história, eu sei por onde tu passou, eu sei o que tu enfrentou, eu vi tuas lágrimas, eu vi teus pesares, eu saro tuas feridas, diz o Senhor. Tem adorador aqui nessa noite. No livro do Êxodo,
Deus vai revelar o que eu estou falando aqui para você. Êxodo capítulo 30, versos 34 a 38. Deus nos mostra que a essência de uma adoração não está fora, mas está dentro. Prova isso, pregador. Prova. Deus disse a Moisés: traz 3 especiarias para mim: gálbano, onixa e estoraque. Para quê, Senhor? Você vai fazer o incenso para adoração. Usando esses 3 ingredientes, você vai fazer o incenso. E esse incenso vai ser usado na adoração. Aonde? Adoração. Primeiro, o gálbano, uma resina aromática que era extraído de um arbusto. Não tinha cheiro nenhum. Você pegava aquela plantinha, tem cheiro de nada. Segundo, a onixa, uma concha, um molusco, uma casca dura e firme. Sabe aquelas conchas que você pega na praia? Molusco, esse molusco onixa é diferente, tem aquela casca, ele fica dentro, escondido naquela casca dura, não tem cheiro de nada. De nada. Primeiro, o gálbano só extraía o seu cheiro quando era levado ao pilão. Pegava o arbustozinho, colocava ele dentro de um pilão, pegava o pilão e começava. E o líquido começava a sair, o cheiro começava a subir. Tá dando certo, Moisés, continua. E você no quarto: me ajude, Senhor. E o Espírito Santo: tá dando certo, continua. Eu vou desistir, Deus. Eu não canto mais, eu não prego mais. Esse negócio não é para mim. Deixa Deus bater, mas deixa Deus bater com carinho, porque depois dessa batida que Deus vai te dar, tu vai exalar a essência de adoração na presença de... Cadê você que... Oh meu Deus do céu, cadê você que foi moído por este pilão sagrado e está exalando o cheiro aqui em Madalena hoje? Abre a boca, solta o glória. Dando vontade de correr aqui, já está dando vontade de eu correr. É tu dizendo: vou sair do conjunto. E Deus: Pastor Cláudio, vou descer do altar, vou largar minha mulher, vou largar meus filhos. E Deus: deixa ele gritar, deixa ela espernear, deixa ele falar o que quiser. Quando o líquido sair, ele vai entender as pancadas. Isso aqui nos fala de alguém que adora a Deus em meio às lutas. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é sentar no altar da igreja. Terminou o culto, eu dei as bênçãos apostólicas e disse: irmãos, eu não tenho janta hoje. Eu fui para o altar, sentei no altar da igreja e fiquei lá 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora. Ninguém chegou. Dormi 3 noites sem jantar. E Deus: bate que vai sair alguma coisa daí.
bate que está dando certo. O pior momento para o barro é o melhor momento para o oleiro, irmão. Quando o oleiro está fazendo o vaso, o barro sente as dores do corte do estilete, a dor do amassar da mão do oleiro, mas depois que ele vai para o forno e sai de lá, um vaso duro e resistente, e depois disso, quanto mais fogo bota nele, mais duro ele fica. Aí ele entende o porquê que teve que ser amassado daquele jeito. A onixa, Moisés traz a onixa só se pega no fundo do mar, mar vermelho. Não dá para ser outra coisa não, Senhor, que esteja assim na beirada da praia? Dá não, Moisés, tem que ser a onixa, tem que mergulhar. A onixa aí, Moisés, vai dar um trabalhozinho. Vai ter que mergulhar para pegar. Vai ter que abrir os olhos no mar, deixar o sal arder, mas tu vai achar. A onixa, tu mandou trazer isso aqui, mas não tem cheiro de nada. Queima, bota no fogo, a casca vai queimar e o cheiro vai subir, Moisés. Moisés, quando tu começar a colocar a onixa no fogo, essa casca que está nela vai começar a exalar um cheiro, porque ela vai ficar só a cinza, mas vai ficar cheirosa. E o cheiro dura, viu, Moisés? O cheiro aí não se acaba logo não, é duradouro. O cheiro da onixa é duradouro. Isso aqui são crentes que adoram em meio à perseguição. Eles são queimados, são levados ao fogo, são provados por Deus, Deus jogando fogo nele e ele adorando a Deus. Lembra dos nossos irmãos? Servindo de entretenimento para o povo da época no Coliseu, enrolados com pele de animal, para que o leão sentisse o cheiro e corresse atrás. E o povo aplaudindo a César, aplaudindo os imperadores, e os leões estraçalhando os nossos irmãos, e eles cantando hinos a Deus, irmão. Ei, homens sendo queimados em praça pública, por amor a esta palavra que às vezes nós deixamos na estante, levando poeira. Será que o sacrifício deles é mesmo válido, para que a gente deixe essa palavra jogada em qualquer canto em casa, e não leia, não medite nela? Aqui tem sangue, aqui tem lágrimas, aqui tem dores, aqui tem sofrimentos, aqui tem renúncias, aqui tem homens e mulheres que abriram mão de tudo, do carro, da casa, do dinheiro, para que essa palavra chegasse em Madalena hoje. Então valoriza essa palavra, valoriza o Deus dessa palavra. Ele foi adorado por homens, ele foi adorado por anjos, ele foi adorado por demônios, ele é adorado pela sua igreja. Então, por gentileza, só os adoradores, vem comigo aqui, levante uma de suas mãos, abre a tua boca, solta o glória. Fica de pé, fica de pé. Olha para alguém perto de você e diz para ele: Deus está extraindo o teu melhor. Faz assim perto dele, faz, ó. Já estou sentindo o cheiro de adoração. Espírito de Deus, já estou sentindo a tua graça aqui nesse altar, meu Deus. O último era Estoraque. Moisés, a Estoraque é o seguinte: pode deixar o estilete em casa, deixa o cutelo em casa, deixa a machadinha em casa, leve só uma vasilha. Por que, Senhor? É porque a resina que sai de uma árvore, ela tem umas feridas nela, e lá sai líquido sozinha. É só encostar a cumbuca de baixo que ela enche sozinha. É um líquido, uma resina. De longe se sentiu o cheiro da Estoraque. Moisés só tinha o trabalho de colocar a vasilha embaixo, e ela ia gotejando.
Adoração espontânea. As feridas que exalam a adoração, pastor. As fendas abertas na árvore, saía um líquido cheiroso que Deus queria para a sua adoração, não por causa do cheiro do líquido, mas porque o líquido saía das fendas abertas na árvore. Eu estou falando de um Abraão que foi ferido na terra, na casa, na parentela, de um Ló que foi ferido na família, de um Davi que foi ferido na família, de um Eliseu que foi ferido na herança, de um Elias que foi ferido no ministério. Eu estou falando de alguém que foi ferido em alguma área de sua vida, mas que essa ferida que foi aberta em você, hoje derrama adoração a Deus. Adorar pelas feridas não é para todos, é para alguns que entendem que as feridas que Deus abriu em mim servem para curar a outros. As minhas feridas não foram para me matar, foram para curar as nações. Só quem derrama adoração pelas feridas, eu estou falando de um Jacó que foi ferido na coxa, eu estou falando de um crente que foi ferido no ministério, de alguém que foi ferido na família, mas que hoje as suas feridas exalam uma adoração para Deus. Cadê você? Aonde estão os adoradores? Deus está à procura, Deus está à procura, Deus está à procura. Levante uma mão, não, levante as duas, vai. Levante as duas, vai. E aonde houver uma adoradora aqui hoje, Deus vai te encontrar no meio dessa multidão, porque Deus hoje veio em Madalena para achar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em verdade. Aonde está você, querido? Aonde está você? Por favor, abra sua boca e diga alguma coisa que Jesus gosta de ouvir. Volte, volte. Oh Jesus, a ti confesso, Isso. não dá pra viver Volta. sem sentir Volta, a tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Os adoradores, vem, levante a mão, levante a mão, levante a mão e cante. Ainda que Com toda a sua força, vai. Começaram a aparecer, pastor Cláudio, olha lá. Oh, aleluia, vem. perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás. E está vivendo esse processo do pilão, esse processo do fogo, para que se torne alguém que exala adoração pelas feridas. Jesus, quando chegou em casa, o texto diz: e mostrando-lhes as feridas, eles se alegraram. Tem alguém para reconciliar a sua vida com Deus aqui hoje? Pastor, eu reconheço que eu preciso voltar a adorar a Deus com mais força. Eu estou distante do meu Deus. Eu quero voltar nessa noite a adorar Jesus em verdade. Eu quero sair daqui reconciliado, amigo íntimo do meu Deus. Eu aceito esse processo do pilão. Isso, lá vem a primeira, lá vem a segunda. Eu sei que tem crente aqui hoje que precisa renovar a aliança com Jesus. Vem agora, sai do teu lugar. Entenda que Jesus está fazendo isso para tirar de você o seu melhor. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá.
Tem mais, a igreja me ajuda, intercede aqui. A missão magna da igreja é adorar a Deus. Essa é a missão magna da igreja: adorar a Deus. Existem pessoas no nosso meio aqui que quando oram sentem estar falando só. A gota de suor pinga. Parece que Deus não está ouvindo. Estou no meio do fogo, gritando, clamando. Parece que Deus não ouve. A fé está desfalecendo. A alma está se afastando aos poucos. Você e a Bíblia já não são mais tão companheiros. Você e os joelhos já não compactuam mais da mesma amizade. O lugar da oração tornou-se para você um lugar estranho. E Deus está dizendo: eu não vou perder você. Eu não vou perder você para esta frieza. Eu não vou perder você para esse comodismo. Está chegando, está chegando. Só quem quer voltar a incendiar na presença de Deus, sai do teu lugar e vem aqui agora. Pastor, eu quero voltar a sentir a graça. Eu quero voltar a chorar enquanto eu oro. Eu quero voltar a arrepiar enquanto o louvor é cantado. Eu te convido a vir para cá agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou orar por você aqui hoje. Está reconciliando, jovem? Tem uma alma reconciliando com Jesus aqui. Você pode estender as mãos para cá? Tem mais? Se tem, vem. Se é gente que não vai sair daqui do mesmo jeito, pastor. É gente que bateu o pé e disse: eu vou sair daqui hoje, mas eu vou sair bem crentezinho hoje. Só presta assim, pegando fogo, bem crentezinho, pentecostal, ligado na videira, gotejando adoração, pingando adoração, irmão. Só presta assim. Voltar a sair de casa dando glória. Voltar a não ter medo de dar a paz do Senhor. Olhar para o crente no meio da rua e dizer: Pai do Senhor, terra. E alguém olhar e dizer: voltar a receber e entregar recado no meio da rua. Eu ainda peguei o tempo em que você estava em qualquer lugar, de repente alguém chegava e falava assim: eita Jesus. Você estava no meio da rua fazendo compra no mercantil, de repente chegava um vaso e dizia: aí pode esperar, lá vem Deus. Mas eu quero voltar a pingar a adoração na presença de Deus, irmão. Enquanto eu preparava essa mensagem para trazer para você, eu era confrontado a voltar a ler mais, voltar a orar mais, voltar a pingar a oração na presença de Deus. Você crente do teu lado e olha se ele está expressando reação de quem está adorando a Deus. Se ele não deu um sorriso, é porque ele está precisando incendiar hoje aqui. Mas estenda as mãos para cá e o Abinadab canta. Eu quero orar por essas almas que estão aqui. Estenda as mãos, me ajude em oração, Pai. Eu quero te apresentar as vidas que estão aqui no teu